Desejo a você saúde, paz e perseverança no caminho da Páscoa, que inclui os exercícios espirituais, o jejum, a esmola e a oração, movido e iluminado pela palavra do Senhor. O evangelho de hoje é João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi de junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que eu ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu vim, é de Deus que eu saí. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra ilumine a nossa vida e nos faça dar esse passo, conhecer a verdade, permanecer na palavra, estar na obediência ao próprio Deus. O que é conhecer a verdade? É ter a intimidade com Deus, é fazer parte da vida de Deus, é deixar a vontade de Deus se realizar em nossa história. Conhecer a verdade capacita-nos para viver segundo o bem, segundo a verdade. E esse conhecer a verdade é mais do que um conhecimento racional, é mais do que saber coisas verdadeiras, é ter a experiência da vida de Deus em nós. Quando Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O discipulado de Jesus, para ser discípulo de Jesus, há que termos essa permanência nesta palavra que nos salva, que nos ilumina, que nos cura, que nos converte. Esta mesma palavra que é Jesus Cristo. Jesus é a palavra, o verbo de Deus encarnado. Ele precisa se encarnar em mim, se encarnar em você. Quer dizer, guiar a minha e a sua inteligência, a minha e a sua vontade. Diz Jesus, né? Se o Filho do Homem verdadeiramente for obedecido, ele gerará em nós essa liberdade. A liberdade de obedecer ao Pai, de buscar o bem, de servir o próprio Deus. Quando Jesus disse sobre a paternidade daquelas pessoas que, se somos filhos de Deus, devemos gerar as obras de Deus. E quais são as obras de Deus? A verdade e o amor. A verdade que nos coloca em comunhão com o próprio Deus, e o amor significa deixar Deus agir em nós. Quando o Senhor Jesus disse, né? Se fosseis Deus o vosso Pai, vós certamente me amaríeis. Peçamos a Deus essa graça de sermos na vida concreta filhos de Deus. Que amemos o Senhor Jesus, amemos Jesus nas pessoas. E as pessoas são para nós exatamente o primeiro sinal do próprio Deus em nossas vidas. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
muita saúde e paz para você e para todos os seus.